Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vindo a mais um podcast, videocast, não sei como dar o nome, mas esse aqui é o programa do Espaço Vazio. Seja bem-vindo a esse programa onde a gente vai pegar assuntos da semana, fofocas da semana, bobajadas da semana, políticas da semana, e a gente vai fazer uma filosofia freestyle aqui, durante meia hora, uma hora, não sei quanto tempo dura esse papo. Mas ele dura um tempo aí. E eu sempre erro no tempo. Eu sempre pego as coisas achando que vai dar um tempo e não dá um tempo. Mas a gente vai ficar aqui ouvindo essa música do jovem adulto ansioso da internet, que é o lo-fi, né? De fundo. E a gente vai falar um monte de parada sobre um monte de coisa. Num ritmo freestyle, sem nenhum embasamento acadêmico. Mas com muita dedicação, com muito esforço pelo conhecimento e pela filosofia, né? Porque somos filósofos por natureza. E vamos tentar usar essa disciplina pra gente conseguir entender um pouquinho mais do mundo. Então bora comigo? Bora comigo entender um pouquinho mais desse mundo. Tentar conversar um pouquinho mais de mente aberta sobre esse mundão de meu Deus que a gente vive. Você assente. Pegue um lanche, pegue uma bebida, pegue o seu jogo de podcast. Quem é dos videogames, né? Quem é dos jogos, sempre tem um jogo do podcast. Na verdade, nesse mundo que a gente vive no século XXI, todo mundo tem alguma coisa que é do podcast, do videocast hoje em dia, né? Sempre tem uma atividade. Eu acho que são poucas. Vou chutar aqui, né? Vou chutar sem pesquisa nenhuma, sem pensamento nenhum. São poucas as pessoas que ouvem ou assistem videocasts, que são programas que o áudio é importante, né? O que a pessoa tá falando que é importante. Só isso, só fazendo isso. A não ser que você esteja no ônibus. Aí você tá sendo obrigado a ir pro trabalho, pra faculdade, pra escola, por que seja. Mas quando você tá em casa, eu acho muito difícil você tá assistindo um videocast ou ouvindo um podcast fazendo só isso. O que é ruim, né? Porque seria interessante a gente dar uma atenção só pra aquela coisa, né? Principalmente pra programas de áudio, que é muito importante estar atento do que você tá fazendo, né? Que você tá ouvindo. Mas infelizmente eu acho que esses programas, assim como o rádio antigamente, né? Viraram meio que o pano de fundo pra outra coisa que você tá fazendo, né? Então você tá fazendo uma coisa que muitas das vezes é muito chata. Você tá trabalhando, você tá fazendo trabalho da faculdade, você tá caminhando, tá fazendo exercício. Você não quer ficar com só o pensamento da sua mente, porque provavelmente você vai procrastinar. Você provavelmente vai desistir no caminho, tá ligado? Eu faço muito isso com exercício físico, por exemplo. Fazer exercício físico é terrível. Acho que é pior que trabalhar, cara. Apesar, ó que maluco. Nosso corpo evoluiu pra ficar em movimento, né? Nosso corpo evoluiu não pra ficar parado. Mas o exercício, o movimento, ele não é algo que nos agrada de fazer. Apesar do nosso corpo ter evoluído pra se movimentar, ele também evoluiu pra conservar energia. Então você tem que se forçar a fazer exercício físico. E aí, pra se forçar a fazer exercício físico, pra você não ficar com a sua mente te falando, você poderia estar fazendo outra coisa. Poderia estar embaixo das cobertas agora. Você arranja um subterfúgio. Você arranja um podcast, você arranja outra pessoa pra ir conversando com você. Coloca televisão na academia. Coloca um monte de coisa pra te enganar. Pra você esquecer que você tá fazendo exercício físico, pra você se movimentar, e aí você termina o exercício físico. Então é isso. Basicamente eu tô aqui há 5 minutos falando pra você se enganar. Se engane. Se engane pra você continuar assistindo esse vídeo. Porque se você ficar aqui parado assistindo o vídeo, provavelmente, não sei, você pode querer, né? Quem sou eu pra falar que você tem que fazer? Há muita chance de você desistir, então não desista do meu conteúdo, não desista do meu vídeo. Arranje uma segunda coisa, uma primeira coisa mais importante pra fazer. E use o meu vídeo como desculpa, como pano de fundo pra você fazer o que você deve fazer. Mas chega em enrolação.
Qual que é a pauta de hoje? A pauta de hoje trouxe 3 assuntos. Geralmente eu trazia um assunto só, né? Eu acho melhor trazer 3 assuntos. Porque antes eu ficava preso no assunto, ficava tentando render aquele assunto. Então a gente vai falar de final do mundo hoje. No Twitter. Twitter que tá pra acabar também, né? Mas esse não é o assunto, fica pra próxima. A gente vai falar sobre eleição em São Paulo, Pablo Marçal. Você já tá cansado de ouvir do Pablo Marçal e eu ainda vou falar mais um pouco sobre o Pablo Marçal. E o último tema dessa semana é Isabel Veloso. Isabel Veloso, a moça que a internet parou não só para ver se ela está divulgando golpes, mas todo mundo virou especialista oncológico dessa semana, né? A internet virou todo mundo, assim como sempre, né? Na internet tem os especialistas em tudo, né? Então, por exemplo, começa a crise na Venezuela. Daí todo mundo vira especialista em história da Venezuela. Todo mundo sabe que lá não é democracia, lá é socialismo e o Maduro tem que ser deposto. Nem tô falando que tudo isso é mentira, mas a gente nem estuda Venezuela na escola. Muitos de nós, vamos ser sinceros, não estudamos Venezuela depois que saímos da escola. E a gente fica achando tudo que vem, a gente tem que opinar, né? Daí a gente vai opinar sobre a Venezuela, assim como a Isabel Veloso, né? Mas ela é o último tema. Então não vamos queimar a pauta aqui. Vamos começar pelo final do mundo. E para começar a falar sobre o final do mundo, a gente vai ler uns tweets. Então, ó. Deixa eu só ativar a segunda música, né? Tô testando aqui. Vai ter muita falha técnica nesse programa, eu já aviso. Que aqui é tudo improviso. Eu queria ter uma mesa de som, mas ainda não tenho. Mas um dia, quem sabe. Então, esse aqui não é um assunto dessa semana especificamente, né? Se você viu a data do tweet ali, o tweet é de 19/8. Então, o usuário Arthur Malvavisco. Peço desculpas, Arthur, se eu falei o seu sobrenome errado. Ele tweetou algo sobre aquecimento global, né? Se a gente ver aqui a descrição dele, pelo jeito ele é cientista. Eu não dei um stalking nele, mas chuto que ele é pesquisador ou tá estudando. E chuto que provavelmente ele começou a estudar sobre aquecimento global, sei lá, ou já estudava antes. Ou se, por exemplo, ele está fazendo uma graduação, por exemplo, em biologia, em geografia, em geologia, que seja. Ele deve ter chegado numa matéria de ecologia, numa matéria de conservação. E aí você começa a ver questões sobre aquecimento global. E, cara, falando com uma pessoa que já esteve nesse lugar, eu sei como é extremamente agoniante. Não só aquecimento global, mas quando você estuda o impacto que o ser humano tem no planeta Terra. Nós, como seres humanos, a gente tem 2 erros, basicamente. E esses 2 erros são extremos, contrapostos. Primeiro, a gente se supervaloriza demais. A gente se acha muito importante. Quando o assunto é social, né? Então, quando o assunto é social, nosso círculo íntimo, conversa, de debates, a gente se dá muita importância do que a gente não tem, né? A gente vê indiretas onde não tem indiretas. A gente vê... A gente acha que as pessoas estão falando sobre nós, mas elas não estão. Geralmente, as pessoas nem ligam pra nós e a gente acha que elas ligam mais do que ligam, né? A gente acha que quando tem uma fofoca no trabalho é sobre a gente acha que quando tem uma fofoca no grupo da escola, do trabalho, do que seja, da família, é sobre a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente se subestima demais também quando o assunto é meio ambiente, quando o assunto é nosso planeta. A gente acha que a gente não tem impacto o suficiente. Tanto que uma das desculpas das pessoas para não acreditar no aquecimento global é por achar que o ser humano não tem a competência necessária, a habilidade necessária para impactar com o planeta, o que é um ledo engano.
Porque aí é um pensamento reducionista do que é o ser humano. O ser humano é a espécie... Não é mais abundante, né? Porque a gente teria que falar de bactérias. As bactérias, outros seres unicelulares são muito mais abundantes do que a gente, né? Mas falando de mamífero, falando de seres humanos, falando de seres vivos que impactam o ambiente, a gente é a espécie que tá em maior número, né? A gente é dos bilhões. E a maneira que a gente altera o ambiente é muito grande em comparação com as outras espécies. Só que a gente não subestima nessa questão. O Arthur tweetou o seguinte. Ele falou: estou há 3 semanas querendo chorar de ansiedade e depressão por causa da crise climática. Vejo as pessoas vivendo suas vidas normalmente, sem saber que a normalidade já se quebrou. Sei lá, tudo é absurdo e despropositado e me sinto sozinho. Daí o que aconteceu? Ele tweetou isso e as pessoas começaram a retweetar, mas no sentido meio que maléfico dos retweets. Se a gente for ver os comentários aqui, as pessoas começaram... Teve algumas pessoas que começaram a fazer brincadeira, a fazer meme. Tem pessoas que começaram a falar que ele tava se preocupando demais. Tem pessoas que começaram com diagnósticos psicológicos, ó. Isso aqui se chama ecoansiedade. Tem pessoas que começaram a zoar o cara, ó. Se eu tivesse emprego, não ia ter tempo pra zorra da crise climática. Tem pessoas que... Cara, começou todo tipo de questão sobre a questão. Sobre o tweet. Teve pessoas que começaram a fazer um escarcéu de uma pessoa que só estava querendo dizer algo sobre o aquecimento global. É por isso que eu venho pro mato com meu 4x4 tubo diesel fazer uma fogueira e ficar em contato com a natureza. Então, a maioria dos tweets, do retweet, ficaram debochando do cara, né? Ó, eu tô assim, fazendo as coisas da rotina e do nada minha cabeça pensa: caraca, continuar assim temos só uns 30 anos, né, bicho? Daí eu vou me alienar pra não adoecer. Ó, só se fala disso aqui na Vila Prudente. Meme do Bob Esponja dançando. Meme do Breaking Bad. Meme do Duna. E foi... Queria não ter tanto problema igual essa querida. Foi estranho, né? Porque principalmente, você pega aqui, não tem como fazer um recorte de classe, de ideologia. Foi a internet como um todo pegou esse tweet de uma pessoa aleatória. Não que ela é ruim de ser aleatório, mas aleatório como eu sou aleatório também. Uma pessoa que não necessariamente é famosa, 8 mil inscritos. E o tweet teve 3,8 milhões de visualizações, mais de 3 mil reposts das pessoas, na maioria das vezes, ou fazendo meme, ou tirando sarro da pessoa que tá preocupada com o aquecimento global. Eu acho que essa questão é muito interessante pra gente refletir sobre duas coisas. Primeiro, sobre como a evolução das redes sociais se deu, né, do Twitter. Porque eu me lembro que quando as pessoas começavam a usar Twitter lá no meu ensino médio, não que eu seja muito velho, mas eu tô falando de 12 anos atrás. Falando de 11, 12 anos atrás, assim. O Twitter funcionava mais ou menos pra isso. Ele era mais ou menos como se fosse um diário. Um diário de você falando o que você está sentindo, do que você está passando. Era mais ou menos isso. Então você escrevia o que aconteceu no seu dia, você escrevia os pensamentos que você teve no seu dia. O Twitter era uma rede muito menos, vamos dizer assim, de conexões aleatórias, de algoritmo. Como o Twitter era muito sobre... Ele tinha um algoritmo muito simples, que ele realmente só mostrava pra você o que as pessoas que você está seguindo estão postando. Ele era muito concentrado nisso.
Então você tinha uma certa segurança de que o que você postava não ia sair da sua bolha. Por Trending Topics, só ia realmente quem era muito seguido. Ou um assunto do momento. Então explodiu uma guerra, explodiu sei lá, fulano fez alguma bobajada na internet, na TV. Daí virava Trend Topics. Era muito difícil pessoas aleatórias. Aleatórias que eu digo no sentido de não serem pessoas que estão criando conteúdo. Ou seja, pessoas que não querem ser vistas. Pessoas que só estão usando sua rede social. Ou pessoas que têm poucos seguidores irem pro Trend Topics. Ou aparecer na sua timeline. Só aparecer na sua timeline pessoas que você realmente queria ver, tá ligado? Pessoas que você realmente estava interessado naquele assunto. Pessoas que você realmente queria ver falando alguma coisa. Mas aí, com a explosão do algoritmo, mudança do algoritmo, bati no microfone aqui, a rede social virando uma rede social de produção de conteúdo pra você ganhar dinheiro, os baits e tudo mais. Agora o Twitter deixou de ser um diário e virou praça pública. Assim como a maioria das redes sociais. Você pode trancar seu perfil e tudo mais, mas mesmo assim as pessoas... Alguém pode tirar print do seu tweet e repostar falando alguma coisa em cima, tá ligado? E isso mudou, mas a nossa dinâmica com o Twitter muitas vezes não mudou. A gente ainda tem essa sensação de que o Twitter é um diário. Isso não é ruim. Mas é extremamente louco porque as pessoas estão na dinâmica de praça pública e tem um pensamento meio que arrogante de achar que só porque topou com o seu tweet no meio dessa praça pública, que é o Twitter, ela tem direito de opinar na sua vida ou falar qualquer coisa sobre a sua vida ou pressupôs qualquer coisa sobre a sua mentalidade. Porque de verdade, volta pro tweet. Estou há 3 semanas querendo chorar de ansiedade e depressão por causa da crise climática. Vejo as pessoas vivendo suas vidas normalmente, sem saber que a normalidade se quebrou. Sei lá. Tudo é um absurdo e despropositado e me sinto sozinho. Tipo, a pessoa que, cara, o que muda na sua vida topar com esse tweet e você querer dar 1 milhão de opiniões sobre esse tweet. Ou você achar que essa pessoa é com ansiedade. Não que ela não tenha, não que esse diagnóstico não exista. Mas, cara, para pra pensar o que muda na sua vida. O que tá faltando tanto assim que você precisa parar nesse tweet e comentar. De verdade. E comentar algo que não seja humano. Porque é uma pessoa que está em sofrimento, cara. Então, você tem 2 opções. Ou você auxilia de alguma maneira. Pô, brotou aqui na minha rede social. O perfil é público. A rede social, em alguma medida, é pública. Pô, dá um conselho pra pessoa. Fala alguma coisa no comentário da pessoa. Se você se sente igual, fala que se sente igual. Pra pessoa sentir que ela não tá sozinha. Mas não. Vira um circo, né? Vira um circo em cima de tudo. E isso é repetido. É só o tweet da semana. Na outra semana vai acontecer a mesma coisa com outros tweets. Daqui um mês vai acontecer a mesma coisa com outro tweet. Em segundo ponto, é muito louco porque, de verdade, existem diversas abstrações no nosso mundo. Que eu entendo as outras pessoas toparem e acharem que é meio loucura a pessoa tá com ansiedade disso. É meio preconceituoso porque cada psicológico é de um jeito. A gente não pode julgar o que vai dar ansiedade ou não nas outras pessoas. Mas eu entendo. Então, sei lá, você topa com um post de um adolescente que ele tá sofrendo porque o BTS acabou. Nem sei se acabou, se vai acabar um ano. Porque o BTS eu acho que independe dos integrantes, né? Deve ser uma marca que uma empresa é dona e ela faz a banda que ela quiser com aquela empresa, tá ligado? Ou com aquela marca. E eu entendo.
Tipo, você vê um tweet de uma pessoa falar, pô, eu tô com ansiedade, eu tô com tristeza, eu tô querendo chorar um mês porque o BTS acabou. Eu entendo você topar com um post de um nerd que ele tá triste porque o novo filme do Homem-Aranha é ruim. Faz sentido. É meio louco porque você não deveria se preocupar, gastar seu tempo se sentindo mal ou com raiva porque outra pessoa tá passando qualquer outra coisa, mas eu até entendo. Que é uma bobajada, a pessoa tá triste por uma abstração, né? Pô, a pessoa tá triste porque o filme do Homem-Aranha não foi bom. A pessoa tá triste porque o BTS acabou, sabe? Tá, esse adolescente tem mais o que fazer. Esse pensamento meio tio conservador, eu entendo todos nós termos, porque nós estamos dentro de uma cultura que trata isso com caricatura, sabe? A gente não deveria ter esse pensamento, porque deixa o adolescente fazer merda. A adolescência é pra fazer merda, é pra ficar triste por causa de banda, é pra ficar triste por conta do filme do Homem-Aranha. E, pô, deixa o adolescente ser adolescente, parceiro. Mas eu entendo você ficar meio puto. E meio, pô, a gente tá aqui trabalhando, pagando conta, e esse adolescente aí tá chorando porque o BTS acabou. Mas, pô, quando o papo é aquecimento global, aí de verdade eu não entendo, cara. Porque, cara, não é uma abstração. De verdade. A pessoa se sentir agoniada porque o aquecimento global está acontecendo e nada está sendo feito para frear isso, não é uma abstração. A pessoa não tá perdida numa questão fútil da vida. Ela tá perdida em uma questão climática, biológica, que está tendo efeitos reais atualmente na vida das pessoas. E pode ter efeito na sua e na minha vida no futuro. E se você não está preocupado com isso, comece a se preocupar, tá ligado? Não ao ponto de você ter ansiedade. Não ao ponto disso te paralisar. E realmente, se isso está te paralisando, eu recomendo que você procure. Não porque você está com um diagnóstico, não estou te diagnosticando. Mas se isso está te travando, é bom você ter aconselhamento. Conversar, psicólogo, orientador, o que quer que seja, um profissional da saúde mental. Porque realmente, se isso está te paralisando de você não conseguir fazer as suas tarefas domésticas, as suas tarefas do dia a dia, aí você realmente tem que procurar um auxílio. Não porque você já tem um diagnóstico, tá? Não tô te dando diagnóstico. Mas porque a ansiedade não pode realmente te paralisar de você fazer as suas coisas do dia a dia. Mas, cara, se você não está com medo do aquecimento global, e medo que eu falo, no medo no sentido de eu me preocupo com esse assunto, mas consigo viver a minha vida, cara, eu tenho notícias ruins pra te dar, tá ligado? Olha o que está acontecendo no Brasil em 2024. A gente teve uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul. A gente tá tendo queimadas e bolhas de fumaça no sul, no sudeste, no centro-oeste. Aqui no sudeste a gente tá tendo um inverno maluco, onde semana faz 30 graus de máxima e semana a gente tem 7 graus de mínima, com lugares de São Paulo, que é o estado onde eu tô, com sensação térmica de abaixo de zero para pessoas que moram na rua. Você acha que isso é normal? A gente tá no inverno. A máxima deveria estar instável, com alterações que façam sentido. A gente deveria ter dias e dias de máxima de 20, 21, 22, no máximo batendo 25. E com mínimas que não sejam tão malucas assim. A variação de temperatura tá muito alta, maluco. Isso faz mal pro corpo, isso faz mal pro nosso dia a dia. As pessoas estão reclamando de muito frio para muito calor, sintomas de sinusite, sintomas de gripe, sintomas de virose, sintomas de mal-estar. Até o psicológico, o nosso ciclo circadiano, ele fica estabilizado por isso. Várias coisas podem estabilizar o nosso ciclo. Essa variação térmica
tá muito quente, depois tá muito frio, altera até o nosso humor, tá ligado? Porque você fica mal-humorado de, pô, ontem tava muito frio, quase congelei dormindo. Hoje tá muito calor. Ontem comprei o aquecedor porque achei que ia continuar frio. Hoje eu tenho que comprar um ventilador porque tá muito calor. Cara, a gente tá... O aquecimento global, cara, não é mais aula da escola lá do nosso sexto ano, que a professora falava, não, isso aí só no futuro. O aquecimento global é aqui e agora. Tá acontecendo nesse instante. Você está vivendo as mudanças climáticas. E isso vai ter alteração na sua vida, vai ter alteração na vida de outras pessoas, vai ter alteração no mundo, vai ter alteração nos estados, vai ter cada vez mais crises climáticas, vai ter cada vez mais estações totalmente malucas. Cara, eu quero ver como vai ser o verão de 2024, 2025. A gente tem que estar preparado. E lógico, de novo, esse não é um discurso do cataclisma. É pra você... Ah, Léo, então amanhã eu vou virar como que fala? Sobrevivencialista. Então amanhã eu vou comprar barraca, vou comprar uma fazenda, vou pagar o bunker do Monark e vou ficar acumulando arroz em garrafa PET. Não. Mas, cara, não está preocupado com isso. Aí eu vou ser preconceituoso e vou falar: é maluquice. Preocupação eu estou falando, não estou falando ansiedade, não estou falando pra você pintar um cartaz e ir pro meio da rua e falar que o mundo está acabando e o fim está chegando. Mas é porque não essa desculpa de, igual teve um vídeo do Emílio Surita essa semana, né? Que o Sacani foi lá, o Sacani dos foguetes, e ele perguntou sobre aquecimento global e ele falou... O Sacani refutou ele, né? Refutou entre aspas, né? Mas o Sacani falou pra ele que o aquecimento global dá pra se provar e tudo mais. E ele falou, mas isso aqui daqui 100 anos, né? Cara, nem essa desculpa a gente tem mais. Vai nessa de que daqui 100 anos. Daqui 100 anos vai estar pior. Vai dar pra viver. Não é que o mundo vai acabar daqui 100 anos. Inclusive o mundo não vai acabar, o planeta vai ficar. A espécie humana provavelmente não vai ser extinta daqui 100 anos, mas vai estar pior de viver do que agora, em 2024, tá ligado? E agora já tá começando a ficar difícil de viver e vai ficar cada vez pior, cara. Então, esse rolê do zoar, fazer meme, achar que o Arthur é um cara que não tem trabalho, não tem que se preocupar, não tem carteira assinada... e tudo mais, que ele não é do povo, que ele não é trabalhador, que o trabalhador não deveria se importar com isso. Isso é maluquice, o trabalhador deveria se importar com isso sim. Inclusive é isso que professores fazem tanta divulgação científica, fazem vídeo no TikTok. É por isso que professores do ensino fundamental, ensino médio, quando tem uma chance, falam de aquecimento global. E ensinam as pessoas sobre aquecimento global. É por isso que eu tô aqui, inclusive, usando como desculpa esse tweet pra falar sobre isso, tá ligado? A gente estude aquecimento global, cara. Vá atrás. Tem documentário, tem vídeo do Pirula, tem vídeo de um monte de gente. Esse ano é ano de eleição. É ano de você efetivamente fazer alguma coisa. Seus candidatos... eles estão preparando um plano para mudanças climáticas? Gente, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu em Porto Alegre. A sua cidade não é gorando e não é falando para você ter medo do apocalipse, mas pode ser a próxima. E aí, seu prefeito é um prefeito que vai estar preparado para preparar a sua cidade e tem um plano para algo acontecer nessa cidade? Já parou pra pensar que a sua cidade pode estar próximo de rios, que numa próxima grande chuva pode acontecer o que aconteceu com o Rio Guaíba? Sua cidade tem um ambiente onde populações em certos tipos de casas, certos tipos de bairros estão preparadas para o calor extremo ou para o frio extremo? Os seus vereadores, os seus prefeitos precisam fazer algo sobre isso. Você tá votando e tá indo atrás de candidaturas que se preocupam com o meio ambiente? Cara, porque não vai adiantar. O que vai adiantar você se preocupar só com o seu trabalho
E daqui a pouco você não vai ter nem... Vai ter trabalhos que vão ser impossíveis de ser praticados por conta das mudanças climáticas, cara. O seu dinheiro, daqui a pouco, você vai ter que gastar tudo. Todo esse dinheiro que as pessoas estão falando, não tô aqui trabalhando, você tem que se preocupar com a sua vida. Cara, eu tô preocupado com a minha vida, é por isso que eu tô preocupado com o aquecimento global. Porque adianta eu ficar aqui no curso Primo Rico, fazendo investimento, fazendo coisa, guardando dinheiro, guardando FGTS, bababá, bababá, bababá. Aí minha cidade não se prepara para um acontecimento climático. Daqui 2, 5 anos vem uma enchente, leva tudo que eu tenho que gastar todo o dinheiro para reconstruir o que eu tenho, em vez de ter uma aposentadoria. Sacou? Esse que é o X da questão. Você devia estar preocupado sim, cara. Todos nós deveríamos estar preocupados com essa questão. Só que é maluquice como o senso comum dominou de um jeito que o lance é não estar preocupado com isso, né? Tem um artigo, eu esqueci quem é o autor do artigo, quer ver? Aqui, ó. O fim da história. O fim da história e o último homem. Deixa eu ver quem é o autor. Francis Fukuyama. Eu nunca li o artigo inteiro, assim, mas eu já vi várias pessoas falando sobre o artigo. É um livro, né? Eu nunca li o livro inteiro. Eu li artigos, partes dos livros. E pessoas falando sobre esse livro, né? E esse livro geralmente é muito falado porque o Fukuyama, ele vai falar sobre o fim da história. No sentido de que a gente chegou no desenvolvimento econômico e social final da história dos seres humanos. Então, ele vai interpretar como se o capitalismo fosse o final. E muitas vezes, esse artigo não é popular, mas a ideia por trás desse artigo virou senso comum de que a gente chegou no fim da história realmente, de que não tem o que fazer. E é interessante como essa cultura do fim da história nos contaminou em todos os setores. A gente tá realmente anestesiado achando que não tem o que fazer sobre o aquecimento global. E tem muito o que se fazer. E começa na gente. Não é que eu tô falando que você vai mudar o mundo sozinho, mas organizações políticas, partidos políticos, você pode se filiar, você pode participar de uma ONG, você pode doar dinheiro. Pô, Léo, não tenho tempo, tô trabalhando demais. Pô, você pode doar um dinheiro para um partido, você pode doar dinheiro para uma campanha, você pode compartilhar um post, você pode... Mano, e hoje em dia, com Pix e com esse tipo de doação, você pode doar 5 conto. Pô, mas 5 conto, Léo, vai fazer diferença? Pô, faz diferença, cara. Você doa para uma entidade que ajuda, você doa para um partido, você se organiza. Você já participou de, tipo, por exemplo, reuniões na sua cidade sobre o plano diretor da sua cidade? Dá pra você participar, dá pra você participar de conselho, dá pra você participar de um monte de questões, tá ligado? Principalmente se você é de cidade pequena, fica mais fácil ainda você participar dessas paradas. E você pode fazer efetivamente coisas pra ajudar nessa questão. Pode compartilhar conhecimento. Por exemplo, a gente tem que se adequar à nossa realidade, lógico. Mas não quer dizer que você tem que se conformar de que não tem como mudar, cara. Porque é nossa existência como espécie, é nosso planeta, dos nossos descendentes. Pode começar no seu emprego, por exemplo. Tá lá na roda do café, na roda do almoço. E a galera começa a falar sobre aquecimento global. Na humildade, na educação, não precisa falar seus bandos de negacionistas do caramba. Manda o papo, manda um vídeo. Fala, sei lá, olha esse vídeo aqui do Pirula. Olha esse vídeo aqui do cara do Ciência Todo Dia explicando aquecimento global. Olha esse vídeo aqui. Olha esse documentário. Olha o que vai acontecer. Cara, olha esse candidato aqui que tem planos de proteger a cidade contra a catástrofe climática e tudo mais. Mas é isso. Vamos para a próxima? Vamos para o próximo assunto?
Cara, eu moro bem na entrada da zona rural, né? Da minha cidade aqui. Inclusive, nessa época de queimada, estão investigando, né? Quem é. Quem é a galera que botou fogo de propósito, né? E eu acho que vão chegar aqui de algum jeito. Porque teve um foco de incêndio gigante. E sempre tem queimada aqui perto, né? Sempre tem umas queimadas aqui na zona rural. Porque o pessoal aqui tá plantando e tudo mais. E faz parte da agricultura, né? Principalmente se for uma agricultura de corte e queima, você corta as árvores, queima e usa as cinzas pra produção, né? Mas, cara, teve um incêndio essa semana que é osso. E geralmente sempre tá. Daí tô no meio daqui gravando, daí chega um cheiro, uns incensos. Ou do incêndio ou também de caminhões. Porque aqui começa uma estrada de terra. É que eu tô olhando pra janela, por isso que eu tô apontando aqui, né? Daí começa a vir um barulho de caminhão, eu nunca sei. Será que o microfone abriu quando o caminhão tava passando? E veio o barulho do caminhão? E começa a vir poeira, porque eles começam a entrar na estrada de terra e começa a vazar muita terra, muita areia. Mas é isso. Seguimos. E aí, pegou seu lanche? Ou ainda não pegou? Tá fazendo uma coisa? Tá jogando? Upou já? Upou seu personagem, hein? Vamos falar de... A gente tava falando de eleição? Vamos falar da eleição de São Paulo? Eu sei, você não aguenta mais. Eu também não aguento mais. Mas a gente tem que falar, cara. Pablo Marçal. Queria falar um pouquinho do Pablo Marçal. A gente vai usar como desculpa. Agora vai ser react em vídeo, não em Twitch. E tá chegando um caminhão agora. Então vamos esperar o caminhão passar? Esses caminhões estão sempre passando por conta da... Condomínios estão crescendo muito aqui na cidade. Só que abre aqui na cidade é condomínio. Mas vamos falar do Pablo Marçal. E vou usar como desculpa. Pra gente falar do Pablo Marçal e da campanha toda, vamos reagir a um vídeo lá do Galãs Feio. Tabata sobe o tom contra Marçal e Boulos aposta em campanha cringe. Que eu acho que o assunto central um dos assuntos centrais, né? Dessa campanha, essa política aí de São Paulo, é essa questão das campanhas, né? Como que tá sendo a campanha do Marçal, como tá sendo a campanha da Tabata e como tá sendo a campanha do Guilherme Boulos. Então bora lá. Vou parar a rádio aqui, né? Então vamos ouvir lo-fi porque vamos ouvir o vídeo. E acabei de ver que minha câmera não está totalmente configurada ali, né? Tá ficando meio que um vaziozinho ali. Deixa eu configurar a câmera. Ó, fui configurado e play no vídeo, aí a produção foi todo pro buraco, olha. Deixa eu ver. O quadradinho não tá certinho na câmera, olha. Olha aí, olha esse produtor de conteúdo como vai. Depois reclama que não cresce, depois reclama que ninguém assiste o vídeo. Mas ele nem sabe configurar a câmera dele, cara. Vai ficar meio vazadinha, mas é isso, né? E não é algo que afete demais. Ainda mais que você não está prestando atenção no vídeo, né? Você está jogando um jogo, está prestando atenção em outra coisa, está lavando uma louça, está fazendo outra coisa do que olhando pra minha cara feia. Só preste atenção na minha voz. Vamos lá pro Galãs Feio? Fala,
seus mal diagramados, ainda faltam 40 dias para a votação do primeiro turno das eleições municipais, mas a participação de Pablo Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo tornou a campanha por aqui em um verdadeiro show de baixarias, provocações e crimes. Não poderia ser diferente, afinal, trata-se de um candidato acostumado a viralizar na internet justamente com esse combo aí. Se hoje Pablo acumula milhões de reais e seguidores que o admiram de forma messiânica, ele se esforçou muito para isso, apostando em chamar de otário, sem nenhuma cerimônia, quem paga 5 mil para participar de suas palestras, prometer que faria uma velha voltar a andar e não cumprir, e ainda levar um grupo de imbecis para conhecer a morte de perto numa escalada insana em más condições climáticas. Mas na eleição... Cara, esse é um ponto muito louco e principal do Pablo. Porque, vamos ser sinceros, a gente, principalmente pessoas mais do campo à esquerda, a gente consome só esse conteúdo do Pablo Marçal. Ou a gente só consumiu esse conteúdo do Pablo Marçal. Mas aí que tava o lance dele. A gente consome só esse conteúdo do Pablo Marçal e vê que ele é um otário. A gente não vai atrás de outro conteúdo dele porque... Vamos dizer assim, a gente já tem uma predisposição, uma má vontade com coach, tá ligado? A gente não quer conteúdo de coach. A gente já vê o Pablo Marçal fazendo cagada, vê o Felca fazendo troça dele, fazendo brincadeira com ele e fala, ó, esse cara é um babaca, eu não vou seguir ele, não vou atrás dele. Mas é uma população que não é que a gente tem que sair dessa questão de burrice ou de estar sendo enganado. Mas tem uma população que acha interessante e vai conhecer o cara. E quando você vai no feed dele, quando você vai no site dele, quando você vai no canal dele, você vê que ele faz muito mais coisas do que essas babaquices de subir no pico dos marim, de tentar fazer a pessoa andar e tudo mais. E a pessoa não é burra, ela sabe filtrar o que ela quer e o que ela não quer, o que ela acha bom e o que ela acha bom. Então, quando ela vai no conteúdo lá do Pablo Marçal, ela acha outras milhões de coisas também. E principalmente ela vai achar dicas e cursos e histórias de superação econômica, ascensão na vida social, ascensão na vida econômica, dicas de como vencer a ansiedade, dicas práticas. Esse que é o lance do Marçal também. A gente pode passar 1000 horas aqui falando que ele tá errado. E ele realmente tá errado nas dicas que ele dá psicológica, nas coisas que ele fala sobre drive mental, nas coisas que ele fala sobre como vencer a ansiedade, como ficar rico. Mas o que a gente não pode deixar de falar é como ele é bom nisso. Como as dicas dele são práticas, retas. Como as dicas dele são de fácil compreensão para as pessoas. Como as dicas dele, a pessoa, ele fala, ele faz um discurso lá de automotivacional e as pessoas entendem perfeitamente o que ele quer dizer e a pessoa se sente contemplada, cara. Então, tem um monte de gente que conheceu ele pela presepada dele, ignora as presepadas dele, porque todo mundo faz presepada, principalmente comete erros como, por exemplo, da oração. Esse bagulho da oração, cara, muita gente tira sarro, mas eu aposto que tem muita galera que se identifica, porque esse é um cotidiano de pessoas, principalmente que estão se convertendo pro evangelho atualmente, para as igrejas cristãs, para a igreja cristã, né? Cara, todo mundo que já foi de uma igreja, principalmente pentecostal e neopentecostal, já teve numa situação dessa, cara. Eu já tive numa situação dessa. Eu não era o Pablo Marçal, mas eu já tive numa situação onde pessoas estavam reunidas orando para um milagre e as pessoas estavam crentes que o milagre poderia acontecer. E não aconteceu, mas vida que segue. A pessoa dentro da religião entende que não era para ter acontecido. Tá ligado? Então, esse bagulho dele da cadeirante é engraçado
Mas eu aposto que tem muita gente que se identifica de falar, pô. E hoje em dia ele é uma pessoa que fala, conseguiu driblar isso muito bem. Porque ele fala, não, eu errei mesmo, mas eu tenho fé que poderia ter acontecido. Eu só não deveria ter feito ali pra 1 milhão de pessoas. Aí que a pessoa se identifica mais ainda, porque ela acredita também. Ela fala, não, eu também tenho fé. Eu tenho fé que ele poderia ter curado a cadeirante, como qualquer um poderia ter curado a cadeirante com uma oração, tá ligado? As pessoas não são burras, cara. Muitas vezes elas só estão procurando, primeiro, identificação, uma pessoa igual a elas. Lógico que eu não vou conseguir simplificar tudo que as pessoas estão procurando, né? E estão procurando dicas práticas. As pessoas hoje estão vivendo essa crise do capitalismo, e elas estão procurando pessoas que dão dicas práticas para ela. Dicas de como vencer o vício, vencer a ansiedade, instalar drives mentais e tudo mais. E a gente erra em fazer a oposição ao Pablo Marçal a não conseguir dar dicas práticas, soluções práticas para as pessoas. E o que eu tô falando de soluções práticas, não necessariamente soluções fáceis e rápidas. Mas quando eu falo prático, é na minha comunicação. Porque a pessoa vai com ansiedade pra rede social do capitalismo. Porque as pessoas não são burras. As pessoas perceberam que o capitalismo está em crise. As pessoas perceberam que trabalham muito mais do que deveriam trabalhar e ganham muito menos do que deveriam ganhar. A pessoa não é burra. Ela vai atrás de dicas na internet. Só que ela também, cara, ela é um ser humano. Então muitas vezes ela não teve toda a educação básica. Muitas vezes ela tem uma interpretação de texto que não é das melhores. E não que isso não faça ela burra, mas são competências que ela não desenvolveu ainda. Ela tem capacidade de desenvolver, mas ela não desenvolveu. E muitas vezes ela não tem tempo, várias questões. E ela quer uma dica prática. Nós queremos dica prática. Pessoas que às vezes têm formação superior, têm dinheiro, às vezes só quer uma dica prática. Só quer uma palestra motivacional de 1 minuto que vai fazer ela refletir sobre alguma coisa. E muitas vezes a oposição ao Pablo Marçal não consegue fazer isso. A gente precisa às vezes de um vídeo de 1 hora para explicar para a pessoa como que é culpa do capitalismo. O vídeo de 1 hora é ruim? Não. O vídeo de 1 hora não deveria ser feito? Não. Mas, ao mesmo tempo, deveria ser feita essa dica prática. Porque o Pablo Marçal também tem um vídeo de 1 hora dele. Não sei se tá dando pra entender o que eu tô falando nessa brisa. O Pablo Marçal também tem um curso dele de 300 mil horas falando sobre empreendedorismo. Mas ele tem o Anzol também, que são essas dicas práticas, são esses cortes, são esses vídeos curtos de 1 minuto no Instagram, no YouTube e tudo mais. O que falta, não que seja só isso, falta muita coisa pra gente vencer o Pablo Marçal, né? Mas uma das coisas que falta a esse tipo de oposição é isso também. A gente não ter vergonha de ser direto e reto e passional também. E falar sobre sentimentos com as pessoas e não só ficar falando, não, é porque Marx disse no Manifesto Comunista, pipipi, bababá, porque das capital e tudo. Isso é importante também. Eu tenho que educar, eu tenho que me educar, eu tenho que ler. Mas eu também preciso de respostas rápidas de vez em quando, tá ligado? Principalmente para eu ir atrás do conteúdo mais profundo. Porque as pessoas veem o Pablo Marçal curando a cadeirante, veem o Pablo Marçal falando de drive mental. Isso é uma resposta emocional para algo que ela tá sofrendo, sentindo. E aí a pessoa vai se aprofundar, vai comprar o curso dele e tudo mais. A vida do coach picareta não tem sido tão fácil como ele imaginou. Após subir 10 pontos nas pesquisas em poucos dias, Marçal teve seu passado e presente expostos, principalmente por Tabata Amaral, que enxergou a oportunidade em se vender como a candidata anti-Marçal, o que, surpreendentemente, tem dado muito certo para a deputada federal do PSB. Enquanto a campanha de Guilherme Boulos prioriza memes cringes, trocadilhos com o nome do candidato e a palavra bolo, e acenos aos fãs de Taylor Swift, Tabata bate abaixo da linha de cintura de Marçal ao vincular o candidato a crimes e facções,
tanto no passado como agora. Já foram duas. A Tabata dá isso, uma resposta simples e prática para dúvidas. Porque, de novo, as pessoas não são burras. As pessoas olham o Marçal e falam, pô, é uma coisa estranha. Mas, ao mesmo tempo, eles veem o conteúdo do Marçal e falam, mas isso aqui é interessante, vou continuar seguindo. E não tem ninguém que consiga jogar de maneira prática o que tá de errado no Marçal. A gente só fica falando, ele é coach, ele é salafrário, ele engana as pessoas. E a gente não fala como, a gente não apresenta como, ó. Tá aqui, ó, como ele engana a pessoa. A gente só usa um meme dele gritando, dele curando, dele falando mentiras, mas a gente não mostra como que ele faz tudo isso. A Tabata tá ganhando porque... ganhando os pontos porque ela faz isso. De maneira simples, didática e fácil. Peças publicitárias com esse tom. A primeira, publicada na última sexta-feira, trazia um compilado de fatos antigos, como quando Pablo integrava uma quadrilha que espalhava trojans nos computers das pessoas e denúncias recentes de envolvimento de dirigentes e do presidente do PRTB, Léo Avalanche, com o primeiro comando da capital, o PCC. Matéria publicada pela Folha de São Paulo mostra que Avalanche chegou a colocar integrantes da facção no comando do diretório aqui do estado. Esses integrantes, conhecidos como Escobar e Gordão, trocavam carros de luxo por cocaína. E se essa história fosse parte de um seriado, todo mundo acusaria o roteirista de falta de imaginação ao criar personagens envolvidos com o tráfico, cujos nomes são Pablo e Escobar. Avalanche ainda foi gravado assumindo que tem ligações sim com o PCC e até confessa que foi ele quem ajudou a soltar André do Rap. Não é nada, não. Soltou o André. A turma não sei se vai te contar aí. Esse é o meu trabalho. Não tem o Piauí? Ele não, o chefão lá? E ele é orgulhoso, né? Não, foi o cara que mandou soltar o André do Rap. Eu tô meio... eu tô... Tipo assim, sabe, jogar... Tem o chefe do PCC que tá solto? Ele é a voz abaixo. Não, mas é que eu pensei que seria coisa de política. Não, cara... nunca mexeu com política. Ele tá vindo, hoje ele veio ainda falando, eles ligaram por mim, né, lá dentro da cadeia. Tô trabalhando pra Avalanche agora de motorista. Tabata explorou tudo isso com maestria no primeiro vídeo, que saiu com um timing perfeito, já que logo em seguida a justiça aceitou o pedido da campanha dela e suspendeu os perfis do candidato nas redes sociais. O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche, presidente do partido dele, o cara que bancou o Marçal como candidato. O Avalanche foi gravado confessando que foi ele até que soltou... A estética é muito importante para esse tipo de vídeo, né? Essa estética... A galera zoou, né? Falando... Tá zoando até, falando... a Tabata virou apresentadora da Linha Direta. Exatamente. Pô, ela utilizou uma estética de um programa que atraía audiência gigantesca pra Globo. Teve até remake com Pedro Bial, que não faz muito do que a Tabata faz. A Tabata é muito melhor que o Pedro Bial no Linha Direta. Ela pegou, porque, pô, essa estética, mesmo que você ache graça dela, ela te prende, cara. Você vai ficar até o final do vídeo. Você vai ficar até o final do vídeo e vai ver todas as informações. André do Rap, um dos líderes do PCC. Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC. A musiquinha, que é aquela musiquinha meio dramática e de suspense ao mesmo tempo, sabe? De que, ó, a música dá aquele sentimento de, ó, vem uma acusação aí, vem um assunto importante aí, né? O Piauí. Isso porque Pablo cometeu fraude ao impulsionar suas publicações. Propaganda. Tenho que assinar o YouTube Prime. Ó, você aí, assista esse vídeo até o final, inscreva-se, curta. Eu preciso monetizar esse canal pra mim assinar o YouTube Prime pra não ter propaganda nos reacts aqui. Publicações, o que evidentemente o coloca em vantagem sobre os demais candidatos. Evidente também que a direita ia chorar, dizer que é perseguida e apostar na mesma ladainha vitimista de sempre. Isso me lembra bastante Motorista Imprudente,
que dirige a 90 por hora, envia que o limite é 50, estaciona em local proibido, usa o celular ao volante e depois alega que existe uma indústria da multa e que ele é vítima dessa indústria. Claro, a Companhia de Engenharia de Tráfego tem como objetivo principal perseguir o Odilon, proprietário de uma Santana Quantum 1998, eternamente com a luz da injeção eletrônica acesa no painel e conhecido por só fazer enquanto dirige. Pablo, no entanto, criou perfis reservas e já conseguiu milhões de novos seguidores, que provavelmente são apenas perfis falsos criados em alguma fazendinha de bots lá do leste asiático, que eventualmente presta serviços também para o Carluxo. Hoje pela manhã, Tabata reapareceu com um novo vídeo ligando Pablo Marçal ao PCC, citando a participação na quadrilha de fraudes bancárias e colocando em dúvida a licitude da fortuna do candidato. Desta vez, ela deixou de lado o visual de professorinha do Carrossel para apostar num look mais indicado para ver um show cover do Creedence num encontro de motoclube lá em Indaiatuba. A história que ele não conta é que ele foi preso em 2005 por fazer parte da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil. Em 2010, ele finalmente foi condenado à prisão por aplicar esses golpes. Mas por que ele não ficou preso? Porque recorreu da sentença por 8 anos, até a condenação prescrever em 2000. É muito documentário mesmo, linha direta demais, tá ligado? A musiquinha, o jeito que a câmera vai passeando pelos vídeos. 2018. Ele alega que não teve advogado. É mentira. Recorrer custa caro. E Pablo ainda não era empresário. De onde veio o dinheiro? Não bastasse dobrar a aposta, Tabata ainda deu indícios de que acompanha a Galãs Feios e citou até a harmonização facial que o candidato do PRTB realizou nos últimos meses. Porque a gente já identificou como é que ele ganhou tantos seguidores na conta nova em tão pouco tempo. Um spoiler, não foi graças ao seu rostinho harmonizado. Eu só achei que falhou em não citar que ele também é calvo e realizou um bem-sucedido implante capilar. Quem sabe no terceiro vídeo ela mostre que tudo em Pablo é uma farsa, incluindo até o cabelo. E arrematou. E sabe por que a Tabata consegue fazer isso também? Primeiro porque ela tem um plano de campanha mais amplo, né? Muita gente vem comentando que o Boulos, ou a esquerda, de uma maneira geral, não sabe se comunicar na internet. E eu acho que essa pergunta ou afirmação de que se a esquerda não sabe se comunicar na internet, ela tá cada vez mais ficando a pergunta ou a afirmação errada, no meu ponto de vista. Hoje em dia, a pergunta ou a afirmação deveria ser: a esquerda quer se comunicar na internet como a extrema-direita se comunica na internet? Porque essa é a questão. Porque, cara, não sejamos ingênuos. A gente já viu o que o Bolsonaro fez, a gente vê o que o Marçal fez, a gente vê o que as pessoas, os candidatos na Europa fizeram, o que o Trump faz. E esses partidos, PSOL, PT, partidos de esquerda que a gente tem, que podem ganhar eleições atualmente, tem muito dinheiro, sim, do fundão eleitoral. Contratam marqueteiros profissionais. Marqueteiros que ganharam campanhas diversas para prefeitura, para presidente, para o governo. Esses caras são profissionais, cara, que têm acesso a um monte de informação. Eles já sabem como funciona. Eles têm toda a capacidade para fazer como funciona para a extrema-direita. A questão é, querem fazer? Porque, ao mesmo tempo, se vendeu durante muito tempo essa imagem de nós somos os bonzinhos. Nós não agredimos como vocês agridem. E se tem meio que uma insegurança, eu sinto, de sair desse papel. Então não é mais a esquerda não sabe se comunicar na internet. A esquerda não quer, esses partidos de esquerda não querem se comunicar assim na internet. É uma escolha agora. Não é mais uma falta de habilidade, uma falta de tato com a internet. Atualmente é uma escolha de, nós não queremos fazer isso. Por quê?
sério que o Boulos, com o dinheiro que ele tem do fundo eleitoral, com o dinheiro que ele tem da coligação, ele não tem capacidade de fazer um vídeo igual a Tabata fez? Pô, cara, é ingenuidade pensar isso. É ingenuidade, porque o dinheiro que ele gastou pagando os editores para fazer essa campanha com o Bolo Sol, ele podia ter pagos pros mesmos editores fazerem uma edição de um vídeo daquele jeito da Tabata, tá ligado? A questão agora é de não querer se comunicar assim. Eles não querem se comunicar assim, não querem bater de frente, ou vão esperar um segundo turno, que pode dar ruim de não ir. Eu acho difícil o Nunes passar o Boulos e ir pro segundo turno, mas vai saber, eleição, principalmente de municipais, são muito voláteis, acontecem coisas malucas. Celso Russomano é prova disso. Celso Russomano toda vez parecia que ia ser o prefeito de São Paulo e quando via nunca ia nem pro segundo turno. E pode acontecer alguma coisa, mas é difícil. A não ser que ele esteja aguardando pro segundo turno, mas aí é bobagem. Porque dá pra você descer o nível, vamos dizer assim. E eu acho que tem que descer o nível. Lógico, você não vai conseguir fazer o que o Pablo Marçal faz. Porque o Pablo Marçal, apesar de falar que é contra o sistema, ele é o sistema. A democracia liberal nunca vai punir o Pablo do jeito que pune o Boulos. O Boulos e a esquerda, pela mídia, pelos órgãos, sempre vai ser muito mais mal vistos do que o Pablo Marçal. Tá ligado? Pô, semana passada eu entrei no UOL, tinha uma matéria do UOL Prime sobre a mulher do Boulos ter entrado no Minha Casa e Minha Vida e tecnicamente não ter todos os... como que diz? Os itens pra poder usar o Minha Casa Minha Vida. Os caras fizeram uma matéria paga especial sobre isso, tá ligado? Pô, Léo, é um erro, é tudo mais. Mas, cara, vamos ser sinceros. É um erro de corrupção. É um erro de roubo. É um crime inafiançável. É um problema burocrático. Provavelmente o cara da Caixa fez merda. Porque se ela levou os documentos, a Caixa fez a avaliação e não era pra ter dado Minha Casa Minha Vida pra ela, o cara da Caixa fez merda e devia ter negado, tá ligado? O Minha Casa Minha Vida. Como acontece com muitas pessoas. Aposto que tem muitas pessoas que fizeram Minha Casa Minha Vida e a burocracia da Caixa deixou passar alguma coisa, como tem pessoas que foram desaprovadas Minha Casa Minha Vida. Mas o UOL fez uma matéria pra denúncia. Mulher do Boulos não preenche os requisitos do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Pra tentar achar alguma coisa do Boulos, tá ligado? Ó, vamos pegar alguma coisa do Boulos aqui pra falar que a gente é isento, que a gente pega todo mundo. Mas, pô, e uma matéria especial sobre o Ricardo Nunes e a questão dele ter agredido a esposa dele. Que tenha, inclusive, o BO, não tô inventando. E eu tô falando aqui de questão. Processos futuros. Né? Tem uma questão em aberta aí de agressão do Ricardo Nunes. Estou falando que ele agrediu? Não, senhor juiz. Mas tem BO, teve matéria e tudo mais. Cadê uma reportagem super especial do Fantástico sobre isso, tá ligado? Não, mas o UOL Prime fez uma investigação fantástica sobre a mulher do Boulos não ter os requisitos para ter usado Minha Casa Minha Vida. Um super crime que ela cometeu, né? Então não dá pra descer no mesmo nível, mas dá pra jogar baixo. E hoje em dia tem que jogar baixo. Jogar baixo que eu falo é... sei lá, xingar, não xingar necessariamente, mas falar, botar o dedo na ferida, não ficar pagando de bonzinho, sou bonzinho. Não, cara. Não necessariamente você precisa bater na carteira de trabalho, Boulos, né? Porque isso já foi visto como intemperância e tudo mais. Mas, pô, ser agressivo, né? Com a ameaça de revelar novos podres do candidato durante o debate que acontecerá em 1º de setembro e que, mais uma vez, não terá as participações de Guilherme Boulos do PSOL e Ricardo Nunes do MDB. Espero que ela não fique apenas nas bravatas e traga novos elementos para expor ainda mais que Pablo
como qualquer picareta que ninguém sabe de onde saiu, teve sua fortuna construída com muito crime e tramóia, porque isso é difícil de não ser verdade. Com o êxito de Tabata nessas duas peças publicitárias, Boulos passou a ser cobrado pela esquerda para ser mais incisivo contra o herdeiro do bolsonarismo em São Paulo, cidade em que os eleitores mais extremistas não vão votar no indicado do mito, e sim numa espécie de cópia mais moderna e mais jovem do Jair. A estratégia do candidato do PSOL nas redes evita o enfrentamento direto contra Marçal. É compreensível. Boulos lidera a campanha e aposta em jogar parado, só aguardando qual será... Não lidera mais, né? Não sei de que dia é esse vídeo. Esse vídeo é dia 26. Estou falando aqui do dia 28, 29. Não lidera mais, né? Não lidera, mas se você considerar a margem de erro, tá todo mundo empatado, né? Em algumas pesquisas. O candidato... Se a campanha do Boulos tá trabalhando como se ele liderasse, tô maluco. Eu nem sou marqueteiro político. Eu sou só apenas um aleatório fazendo filosofia freestyle na internet. E se eles estão fazendo isso, eles estão malucos. A enfrentar num segundo turno. Tabata, por outro lado, não tem nada a perder. Com uma candidatura que ainda patina, ela precisa fazer mais barulho para aparecer e, quem sabe, se tornar mais competitiva durante o mês de setembro. E em eleição municipal as coisas mudam rápido. Basta lembrar que aqui em São Paulo, Celso Russomano sempre aparecia liderando diversas campanhas para a prefeitura e nunca foi o que eu falei. Chegou a disputar nem o segundo turno. Mas se a aposta de Boulos faz sentido para a posição que ele ocupa, a escolha por uma abordagem extremamente lúdica nas redes sociais e com pouco enfrentamento tem sido vista como covarde. Eu até tendo a concordar. Enquanto Tabata acusa Marçal de ter elo com o PCC, Boulos repete piadas e trocadilhos do seu sobrenome com a palavra bolo em umas montagens toscas típicas da esquerda de velho. Isso sem contar as vaciladas que a equipe dá. Em uma das peças, eles convocam o eleitorado a fazer uma pedalada. Se já não bastasse o evento escolher o hipster Largo da Batata como ponto de partida, ninguém sequer lembrou que Dilma caiu por pedalada e que esse termo em qualquer publicidade da esquerda é uma má ideia. Também colocar... Ele fez o próprio meme. A equipe fez o próprio meme pra voltar pra ele, tá ligado? Puta merda. Por isso que eu falo, caramba, não é falta de renda, não é falta de pessoas capacitadas, é planejamento. Não é falta de não saber o que fazer, é falta de querer fazer. A cara do Boulos num pacote de bolo, que dentro tem o que mesmo? Farinha. Depois das insinuações do Marçal, também não é muito indicado tal montagem. E isso ocorre 4 anos depois que Boulos deu aula a candidatos de esquerda sobre como usar bem as mídias digitais, o que não evitou que ele perdesse de um candidato moribundo, só que aí o paulistano é que tem culpa de preferir eleger o morto muito louco do que alguém que terminaria o mandato. Num comício no último domingo, ele chamou o Marçal de bandido. Eu não vou deixar um prefeito incompetente como o Ricardo Nunes continuar naquela cadeira no ano que vem. E também não vou deixar um bandido como Pablo Marçal chegar perto da prefeitura de São Paulo. É pouco, mas ao menos já mostra alguma reação. Boulos pode estar certo em não se envolver em polêmicas nessa campanha e evitar ainda mais rejeição. Pode, mas isso lembra o Botafogo no Brasileirão de 2023, que de tanto hesitar, acabou jogando no lixo uma campanha que tinha tudo para ser vitoriosa e histórica. E é isso aí, galera, para quem gosta do nosso canal... É isso, né? Não pode deixar de evitar algum tipo de rejeição. Que rejeição mais, cara? A rejeição já está estabelecida, tá ligado? Se a campanha tem medo de rejeição, como assim? Você já é rejeitado por imediato por ser o Boulos,
por ser o cara que na cultura pop invade casas, por ser o comunista. A rejeição já está estabelecida. Os 20% que o Marçal tem já é a sua rejeição. E aí você vai deixar, na verdade, a não ser agressivo contra o Marçal, a sua rejeição aumentar em cima dos indecisos. Que passam um pano pra você, porque você foi do MST, passam um pano no sentido de que fala, pô, ele foi do MST, mas ele parece ser legal, parece ser um bom político, sabe? Aquelas pessoas que são meio em cima do muro, que sabe que o MST não é tão ruim assim, que não é esse monstro que se pinta, que na verdade o MST tá tentando ajudar as pessoas, o MST e o MTST, mas é a pessoa que ainda fica meio com vergonha de falar, fica com dúvida, aquela pessoa que não está ainda acreditando, não foi atrás de verdade, sabe? Tá no senso comum ainda. Essa pessoa, cara, vai ver o Marçal te zoando e você não respondendo e vai ir mais pro Marçal e você não responde, você não é agressivo, você não fala. Pô, provavelmente. Nossa, eu já ativando o próximo vídeo no acidente aqui, né? E aí você vai se ferrar, cara. Vai se ferrar porque a rejeição... Aí sim a rejeição... Não é que a rejeição vai começar a aumentar, mas você não vai ganhar os indecisos. Porque São Paulo tem muito indeciso. Dá pra ver isso, né? Você tem, nas pesquisas, 3 candidatos empatados no topo. Você tem a Tabata com mais de 10%. O Datena com mais de 10%. Na margem de erro, né? Você tem outros candidatos lá embaixo com uma porcentagem que é pequena, mas não é de se desprezar, com a Maria Helena, do PSOL não, do Novo, e outros candidatos. E, cara, pra onde vai esses votos no segundo turno? Esses caras são futuros indecisos. O Boulos não vai conseguir todos os votos da Tabata. O Boulos vai precisar de votos do Ricardo Nunes. O Boulos vai precisar. O Boulos vai precisar de votos de quem é votar no Datena. E como que ele vai ganhar? O cara que vai ganhar vai votar no Datena a não votar no Pablo Marçal, se ele só tá falando com quem já vota nele. Ele não responde às agressões. Pô, responde às agressões à altura. Tipo, fala sobre o assunto. Ó, quando o Pablo Marçal te acusar de ser um cheirador de cocaína, responde, fala sobre isso. Não fica só falando, você é um mentiroso. Não, responde, cara. Responde, vai lá, responde o cara à altura. Fala algo do cara também. Fala, então prova tal coisa. Agride o cara. Faz um corte pra rede social também. Comunicação precisa ser essa. É bonito. É lindo, é limpo, é divertido ficar fazendo corte pro TikTok? Não é. Mas, se a gente não se apropriar dessa linguagem, os caras vão deitar em cima. A extrema-direita vai deitar em cima. E a gente tem condição de se apropriar dessa linguagem, né? Vai fazer o quê? Não dá pra fazer nada, pelo jeito, pra convencer a campanha. Só as pessoas dentro da campanha. Na outra parte, né, no outro corte, eu tava falando sobre mudar o mundo, né? Que dá pra mudar algumas coisas. Mas nesse quesito, não dá pra mudar a campanha do Marçal, né? Do Boulos, se a gente não tá lá dentro, né? É isso. Vamos pro próximo assunto? Minha água acabou. E eu não quero ir lá buscar mais água. Vou ter que treinar minha garganta agora para ela sobreviver esse último assunto. Vamos falar de Isabela Veloso agora. Tá na hora do almoço também. Tô gravando de manhã. A água acabou, a fome tá apertando, mas
Tá pra acabar. Tá pra acabar. Estamos indo pro final desse programa. Pra quem está embaixo de uma pedra, deixa eu dar um disclaimer. Isabela Veloso foi uma moça. É uma moça, não foi. Que acho que deu a explosão fora da bolha dela. Ela já produzia conteúdo, né, pra internet. E a explosão foi quando ela foi no Vilela. E ela falou sobre ser uma pessoa com câncer terminal e ter tempo de vida já. Aí rendeu cortes e tudo mais. Pessoas verdadeiramente se emocionaram, como deveria se emocionar, né? Graças a Deus, né? Pessoas provaram ainda não estarem loucas pelo algoritmo da internet. E se emocionaram e gerou muitos cortes e tudo mais. Corta para 2024, agosto de Deus, e a Isabela Veloso começou a ser acusada dos golpes, de estar aplicando golpes, não aplicando diretamente, mas foi acusada de estar divulgando golpes. Então, por exemplo, sabe aqueles golpes de... O influenciador divulga um produto que é de graça. Daí quando você vai lá comprar, o produto tem que pagar o frete. Não era de graça. Ela divulgou um bagulho que é o pai dela que tem a ver. E aí não é nenhum golpe. Por exemplo, ela tava divulgando um bagulho de THC, se eu não me engano, pra dor. E que não verdadeiramente é um golpe. Aí eu acho que foi só a galera que quis implicar. Porque, teoricamente, o pai dela tem a ver com a empresa. O que não é crime. Inclusive, se eu fosse famoso e meu pai tivesse uma empresa, eu ia divulgar a empresa dele. De graça. Pô, seu pai, cara, tá aí. Se fosse uma empresa que eu conseguisse, inclusive, fazer produtos pra minha marca, eu ia divulgar, lógico. Não é nada de ilegal, tá ligado? A não ser que você seja um político. Mas você tá trabalhando com conteúdo, você é um profissional liberal. Você tem que ajudar a sua família e seus amigos, né? Se você quiser, né? E nesse meio termo também, ela declarou que estava grávida. E eu acho que é aí que está a chave desse papo. E por isso que eu trouxe esse papo pra cá. Porque, vamos ser sinceros, gente. Divulgação de golpe na internet tem 1 milhão de canais divulgando. Tá ligado? Tem 1 milhão de canais divulgando. E tem canais que denunciam. E, por exemplo, acho que foi o Guto Figueiredo, o nome do cara, que ele é tipo o xerife dos golpes, ele denuncia. Por exemplo, ele fazer vídeo, eu achei que até fez sentido, porque ele foi lá e divulgou e falou: Isabel Veloso tá cometendo golpes e tudo mais, tá aplicando golpes nas pessoas e tudo mais. Agora, toda uma esfera de criadores de conteúdo tornarem isso uma pauta, eu achei meio estranho. Meio estranho por quê? Porque você vai pro vídeo das pessoas e as pessoas não conseguem ser sinceras ou esconderem que o que de fato incomodou ou incomoda é a questão dela com o câncer. De verdade, gente. Porque, de verdade, se a gente for parar pra reagir e pra falar de famoso ou TikToker, como produtor de conteúdo, que tá divulgando golpe, a internet vai fazer 1 milhão de vídeos por dia. Vamos ser sinceros. Por que eu tô falando isso? Porque você vai ver os vídeos das pessoas e esse é sempre o primeiro assunto que aparece.
Influenciadora que falou que tinha câncer tá divulgando golpe. Como se fosse importante o assunto dela ter câncer. Porque de verdade, gente, o que tá provocando espanto de verdade não é os golpes. É os golpes também. Mas é o caso de ela ter dito que tinha câncer terminal e falar que ficou grávida. Isso mexeu com os pensamentos e com os preconceitos da internet. Só que a internet não é um lugar onde as pessoas têm coragem de ser sinceras ou de simplesmente ignorar assuntos. As pessoas começaram a pensar sobre isso. Você vê nos primeiros vídeos, volta nos primeiros vídeos. E aqui não é uma acusação, não é cancelamento. É só uma reflexão, que eu tenho também. Eu tenho diversos preconceitos, eu tenho diversos pensamentos intrusivos. Eu vejo notícias também, só que aí você tem a decisão da sua vida de tipo, será que eu vou parar a minha vida pra pensar sobre essa abstração que não importa pra mim? E você segue o jogo. Aí você vê que as pessoas pegam isso, né? E tipo, começaram a ter um debate de tipo, será que ela deveria ter ficado grávida? Será que ela deveria... Só que se tem vergonha de admitir que esse é um dos debates e usa-se os golpes pra discutir. Pro Léo, ela tá dando golpe. Denuncia o perfil dela, cara. Denuncia o perfil de todo mundo que dá golpe. Mas se você parar o seu editorial pra falar dos golpes e não falar só dos golpes, me desculpe. Mas tem um assunto aí que você tá querendo discutir, só que você tem vergonha de falar o que você pensa, e você tem vergonha de falar que te assusta uma pessoa com câncer estar grávida. Tá ligado? Até agora a discussão virou se ela era pessoa com câncer ou não, ou se ela tinha câncer terminal ou não, e as pessoas viraram especialista oncológico pra quê? Pra defender de verdade um preconceito que tá dentro de você. Eu entendo. Você viu uma notícia de uma pessoa que falou que estava com câncer terminal e que ficou grávida, e você tem pensamentos sobre isso. Pensamentos de que ela não deveria ficar grávida. Será que ela deveria ficar grávida? E o futuro desse filho? E se ela morrer? Só que a gente sabe que esses pensamentos são meio preconceituosos, tá ligado? E a gente não quer falar em voz alta. Ser sincero consigo mesmo, de tipo, cara, eu tô sendo meio errado nesse pensamento, né? Então aí a gente usa os golpes pra colocar ela como assunto. Porque de verdade, de novo, se for falar pra falar todo mundo que dá golpe, ou se a pessoa fosse coerente de tipo, ó, vou fazer um vídeo aqui, mas o foco desse vídeo vai ser os golpes. Não vai ser o câncer dela. E também tem o lado das pessoas que se sentem enganadas, né? Porque existe um mundo em que ela enganou as pessoas com o câncer. Só que a internet, de novo, as pessoas não conseguem ser sinceras consigo mesmo e falar, pô, fui enganado. E vida que segue, vou denunciar o perfil dela. Ela tá tentando passar golpes. Vou denunciar ela no Ministério Público, vou denunciar ela na internet mesmo, pelos golpes. Não, o assunto... Não, é difícil ser enganado, entendo. Mas parece que não é um caso de será que fomos enganados. A gente não tem toda a certeza do mundo. E a gente não usa isso pra se educar na internet, de entender que, cara, o cenário estava posto. Se você tinha dúvidas desde o começo, por que você não desconfiou desde o começo? Com a questão do câncer e tudo mais, sabe? Essa é a questão. Pô, Léo, mas você tá culpando a vítima por... Pô, cara, tu é um adulto na internet. Tu viu um vídeo, se comoveu e show. Você não precisa se sentir ofendido agora porque parece que ela não tem câncer tão forte assim. Parece que ela tem mais tempo de vida. Parece que ela sobreviveu. Pô, doenças são variadas. Existe um mundo em que talvez ela tenha usado o câncer terminal para conseguir seguidor. E existe um mundo onde o câncer dela não é mais terminal, cara. Doença não é matemática. Doença não é uma ciência exata. Existem tumores que regridem, existe tumor que para de crescer, existem tratamentos
novos que surgem. Existem pessoas que estão... A data de vida vai sendo postergada. Isso é a coisa mais comum quando se envolve câncer, cara. E agora eu estou encarnando o oncologista especialista. Mas de verdade, pesquise. Existe inúmeras pessoas que o médico falou que ia viver só mais 6 meses e vive 1 ano. O médico falou que ia viver só 1 ano e vive 2 anos. Isso é uma coisa comum de verdade na oncologia. Só que, entende? Que é um caldeirão de coisas e a gente não consegue lidar com tudo isso. E aí a gente vai pra internet e as pessoas vão lá xingar a moça. Os criadores de conteúdos fazem 1 milhão de conteúdo pra tentar desbancar. Os criadores de conteúdo não vão pesquisar sobre o que é terminal, o que é paliativo. Vai só jogando vídeo. No desespero de tipo, ó, será que ela não tá enganando? Será que não é golpista? Será que ela deveria ter filho? Só que a gente não é sincero, né? Do que a gente quer discutir de verdade. E tudo mais. Eu até escolhi um vídeo aqui que é de um canal de opinião. Escolhi de canal de opinião porque canal de opiniões tem vários problemas, como qualquer conteúdo tem vários problemas, como o meu conteúdo aqui tem vários problemas. Mas eles são bons em resumo. Aí não fica um vídeo muito longo pra gente reagir. E a gente dá uma olhada nos comentários também, né? Sobre essa questão. Ó, mas a gente pode dar uma olhada nos comentários depois. Mas a gente já vê nos comentários as especialidades, né? Na oncologia. Se ela tivesse uma expectativa de 6 meses e já passou esses 6 meses, ela teve uma melhora. Ela teria a responsabilidade de vir ao público e atualizar o pessoal da sua saúde, da situação de saúde. Afinal, ela se tornou uma pessoa pública. Então, o pessoal realmente ia ficar se questionando a respeito. Ainda mais agora que ela anunciou a gravidez. Torcemos para que ela tenha tido uma melhora, que tudo certo na vida dela, mas precisamos também de atualizações a respeito. É lógico, porque ela não é só uma criadora de conteúdo que você segue, ela tem que te mandar atualizações constantes sobre o estado de saúde dela. Ah, a internet é maravilhosa, o ser humano é maravilhoso. Vamos lá, canal do FEI. Isabela Veloso com câncer terminal está grávida? Era tudo mentira? Vídeo de 12 de agosto. Não é o vídeo mais atualizado sobre o assunto, mas a gente pode ver. Tem um putz Isabela Veloso também. Vamos ver, FEI, não é nada contra o seu canal, cara. Vou inclusive deixar até o like aqui sem ver o vídeo. Mas mudei, deu a louca aqui. Vamos pra esse. Que esse aqui tá há 4 dias. É mais atualizado. Esse aqui está há 2 dias, é mais atualizado lá do Planeta Novo. Vamos de Não Adivinho ou Planeta Novo? Porque aí o vídeo tá mais atualizado, né? Vamos de Planeta Novo? 11 minutos. Escolhi. Foi por isso? Depois eu vejo um vídeo do seu canal, Fê. Não que isso vai chegar em você de alguma maneira. Deixa eu só passar a propaganda do Brasil para Lerdos aqui. E vamos lá. A gravidez de Isabela Veloso, Planeta Novo. Ah, foi há 2 semanas também. Eu li 2 dias. Isabela Veloso muda a história e a casa começa a cair. Eu não vou ver porque é 34 minutos. Deixa eu ir para outro vídeo então do Não Adivinho. Cadê? Putz Isabela Veloso. Há 4 dias, tá mais atualizado. Eu divulguei porque e não é tão longo assim, né? Porque os outros vídeos devem ser bons. O do Matando Matheus Agrilo. Mas é muito, muito grande. Ó, Isabela Veloso não tem câncer terminal, entenda. 23 horas. Esse aqui acho que é mais atualizado ainda, dá pra ver melhor. Então vamos nesse aqui. Capítulo sobre o caso Isabel Veloso e seu câncer em... Mais um capítulo, né? Cara, você percebe como a gente é, né? Porque de verdade não é só questão de desbancar uma golpista. Se fosse, sinceramente, a gente não ficaria tanto tempo com tantos vídeos procurando tantas pistas. O produtor de conteúdo, a gente como sociedade, a gente como um grupo, se debruçaria de verdade sobre um assunto só, né?
estágio terminal, que ao que parece não é mais um câncer em estágio terminal. Pelo menos foi o que afirmou a médica dela numa entrevista concedida ao G-Show. Mas como assim? Ela teria enganado todo mundo então? É o que a gente vai entender melhor dessa história no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O caso envolvendo a influenciadora Isabel Veloso ganhou mais um capítulo na última terça-feira. Ao que parece, de acordo com uma das médicas que cuida dela, Isabel não teria câncer em estágio terminal e seu tumor está estagnado. Tá? Bom, a manchete é o seguinte, ó. Médica da Isabel Veloso fala do quadro da influencer. Não está em estágio terminal. Na entrevista, ela ainda explica que a influenciadora vive sob cuidados paliativos e que seu tumor está estagnado. Nessa entrevista, a médica Melina Branco Beni nos revela um pouco sobre como está o estado de saúde da Isabel, né? Então, a partir de agora, muita coisa que eu vou falar aqui são palavras da médica, tá? Estão escritas lá na matéria. Abre aspas. O quadro clínico da Isabel está estável. O tumor está pequeno, com um crescimento estagnado e ainda com um controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são ânsias e os vômitos comuns no início da gestação. A médica contou ainda que chegou a aconselhar a Isabel para evitar a gestação, já que os seus sintomas poderiam piorar. Abre aspas. Quando eu e a Isabel conversamos sobre a gestação, ela não andava por causa da dor no corpo e usava oxigênio devido à falta de ar. A orientação... Então, a gente tem uma médica falando que o câncer, primeiro, existe. Segundo, o câncer tinha sintomas muito graves. A médica, em nenhum momento, ela desmente qualquer coisa disso, né? Ou seja, qualquer produção de conteúdo que venha falando que ela não tinha câncer, ela estava mentindo, ela é suposições baseado em nenhuma evidência, porque a própria médica tá falando que ela teve câncer, ela tem câncer, e são sintomas, cara, semelhantes a um tipo de doença que está no estágio crônico, agudo, né? Ou seja, quando eu e Isabel conversamos sobre gestação, ela não andava por conta da dor e usava oxigênio devido à falta de ar. É um estado de debilitação que fala? De corpo debilitado muito, muito grande, tá ligado? A orientação foi de não engravidar, porque os sintomas poderiam piorar. E ainda seria mais difícil controlá-los, porque durante a gestação, alguns medicamentos são contraindicados. Melina disse que Isabel tem um tipo de câncer que não responde aos tratamentos. Diante disso, a indicação, então, seria os cuidados paliativos. Abre aspas. O que fazemos são cuidados paliativos. Na prática, significa que, não tendo mais o tratamento, a cura para a doença do paciente, nós vamos focar em controlar os sintomas e assim garantir que todas as necessidades do paciente e dos familiares sejam atendidas. A Isabel está em acompanhamento paliativo porque teve retorno da atividade tumoral e efeito colateral das quimioterapias realizadas. Ela ficou com neuropatia periférica, gerando dores fortes e crônicas. E, com isso, decidiu não continuar mais o tratamento quimioterápico. Logo em seguida, na matéria, tá a fala da médica que gerou a manchete que todo mundo está compartilhando. Olha que maluquice, né? A médica dá todo um cenário de o que tá acontecendo. Dá todo um cenário de que a doença existe. Dá todo um cenário do... Ela explica didaticamente o que tá acontecendo. Ela fala, ó, o câncer não tem cura. Ou seja, o tumor ou os tumores vão continuar no corpo da Isabel, esse dá até o final da vida dela. E o que a gente faz é controle paliativo para os sintomas desse tumor. Isso não quer dizer que a expectativa de vida pode só diminuir ou aumentar. Não quer dizer que pode acontecer de, infelizmente, mês que vem o tumor voltar à atividade. Por isso que é meio complicado. Aí, puxando sardinha para minha área, que
de biologia, né? O tumor é uma coisa muito complexa, cara. Os tumores, os cânceres. Primeiro que câncer não é uma doença em si, é uma doença mais de 100 tipos de doença, né? Então tem que ver qual que são as peculiaridades no sentido de como que é o câncer que a Isabel tem em específico pra gente poder falar sobre esse câncer. Mas pra internet, o assunto é o assunto, qualquer assunto a internet domina. Abre aspas. A Isabel não está em estágio terminal, e sim apenas sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os cuidados paliativos são uma abordagem que visam melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida. Por isso, podemos dizer que ela está em cuidados paliativos. Já o estágio terminal é um termo usado para se dirigir ao paciente que o processo ativo de morte já se iniciou e não tem retorno. Bom, aí o que a galera tá criticando é o seguinte: se a médica disse isso, que o estágio terminal seria que já estava ativo o processo de morte e não tem retorno, por que então a Isabel disse no início que era terminal? Inclusive estava na bio dela antes terminal, agora está sob cuidados paliativos. É isso que a galera está questionando, né? Porque segundo as palavras da própria médica, não tem retorno. Então se a pessoa está em terminal, ela pode ir passar para paliativo ou não? Porque por essa fala parece que não, né? Mas, segundo aí o que está acontecendo com a Isabel e o que ela disse também nos stories dela, que a gente já vai ver, é que ela era paciente terminal e passou para paliativo. Vocês entenderam? Bom, ao julgar por tudo que a Isabel vem fazendo, acho que fica bem claro mesmo que ela não está num estado terminal. Porém, é bom lembrar que ainda assim não significa que ela não tem a doença. Tá? Vocês viram aí as falas da médica, né? Tanto que em maio desse ano, o médico cirurgião oncológico dela já tinha se manifestado através do Instagram da Isabel, a respeito desses ataques que ela já vinha sofrendo. A Isabel não mostra as complicações, não mostra sofrimento na rede social dela. E talvez isso seja um motivo que as pessoas não acreditem na seriedade do doença. Mas tudo que ela passa, as noites de sofrimento, as dores, a falta de ar recorrente, a dor torácica, isso tudo existe e isso tudo é real. Bom, após tudo isso, a própria Isabel veio se manifestar sobre essas falas da médica em seu Instagram. A manchete é: Isabel Veloso nega que seja paciente terminal, abre aspas para ela, desinformados. Nos stories, a Isabel explicou então que não é uma paciente terminal e sim que está sob cuidados paliativos. Eu não estava mentindo contra a minha doença. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo. Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar. Mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. Tanto que na minha biografia está assim, que eu sou uma paciente em cuidados paliativos. E em cuidados paliativos entram pessoas que não têm visão de cura de doença. Ela afirma e reafirma que agora as pessoas vão entender sobre o seu estado de saúde. Só que a realidade é que as manchetes dão a entender outra coisa. Olha, se liga só nessa manchete aqui do Léo Dias, ó. Médica afirma que influenciadora grávida com câncer não está em estágio. O Léo Dias. O Léo Dias parou. Ai. Terminal. Perceberam a canalice da manchete? Quando você só lê essa manchete, que é o que o povo acaba compartilhando, o que você pensa? Bom, eu pelo menos logo de cara pensei que fosse tudo mentira então, né? Porque até então todo mundo, inclusive ela, dizia que era terminal. Ela tinha uma expectativa de vida, inclusive, né? Eu, pelo menos ali no Vilela ali, né? Alguns meses e tal. E como eu já disse, né? A própria bio dela tava terminal, agora tá sob cuidados paliativos. Só que nos seus stories e no resto da matéria é explicado então que ela passou de uma paciente terminal para uma em cuidados paliativos. Depois ela fala um pouco ali em relação à maternidade, né, que não vem ao caso aqui a gente compartilhar,
E no final, a Isabel aproveita para dar uma cutucada no Léo Dias, inclusive, como eu disse, né? Porque só olhando pela manchete dá a entender outra coisa, né? Mas é claro que se colocasse ali sobre cuidados paliativos, talvez os cliques não seriam os mesmos. E é também que a galera não faz ideia também, né? Do que é cuidados paliativos e do que é terminal. A galera não entende isso aí, né? Então tem que ler a matéria ali, o que a médica disse, para entender. Inclusive aí o Léo Dias, ele postou em relação a mim, do meu estado de saúde, só que acho que faltou a competência dele não citar que eu estou em cuidados paliativos. Ele só causou a impressão de que eu estava mentindo sobre o meu estado de saúde. Então acho que é bom monitorar um pouquinho isso e cuidar sobre o que você coloca na internet em relação às pessoas, tá? O que só me pegou um pouquinho mesmo, eu confesso pra vocês, foi nesse abre aspas da médica dela falando, né, que terminal não teria, então, um retorno. Mas se não tem retorno, como é que a Isabel era, então? Eu posso estar falando bobeira aqui agora, mas pelo que eu entendi, então, é o seguinte: terminal não é que não pode virar paliativo, ela pode virar sob cuidado paliativo. Mas terminal quer dizer que ela tem ali. Ela tem um câncer ali, é como se fosse uma bomba relógio. E ela mesma fala nos stories, inclusive, que pode durar, pode voltar a crescer daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Não tem como saber, né? Só Deus sabe, né? Então, eu acredito que o retorno seja se referindo a isso, que não tem retorno assim, do câncer regredir. Eu acredito que seja isso, e não do retorno na questão da nomenclatura, né? Porque senão ela não teria retornado, né? Porque ela saiu de estar terminal para cuidados paliativos, né? Bom, enfim, me digam vocês aqui o que vocês acham aí, né? Hoje, para quem acompanhou aqui, sabe que eu fui fazer uma tomografia e eu tô bem feliz assim com o resultado. A tomografia mostrou que o tumor tá estabilizado no crescimento. Ele ainda tá pequeno, então, graças a Deus, tá dando tudo certo. Quem sabe aí eu fique mais tempo por aqui, né? Bom, considerações finais então. A Isabel Veloso tem a doença, mas está estabilizada, né? E ela segue curtindo a vida e o que milhões de seguidores podem proporcionar em relação a ganhos financeiros. Ainda assim, muitos não acreditam na Isabel Veloso. E você, o que você acha sobre esse caso? Comenta aqui embaixo. Você vê, né? Cara, esse assunto tem tantos detalhes e tantas coisas pra gente refletir sobre a cultura brasileira. Primeiro, essa nossa questão de fofoca, né? Como um bagulho que deveria só se tornar denúncia. Bom, Isabel Veloso compartilhou golpes. Denuncia o story. Quem foi lesado tem que denunciar mesmo. Se precisar vir pra internet falar, pô, caí no golpe da Isabela Veloso e comprei tal coisa, denuncia, porque não é porque ela tá com câncer que ela pode compartilhar golpes sem responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, essa é uma situação. Não sei se vocês estão habituados com o X-Racing, mas lá no X-Racing tem umas situações de trânsito que são situações que geralmente os dois estão errados. Tá ligado? É uma situação em que duas pessoas estão brigando, mas dois estão errados. No sentido do que eu tô falando. A Isabel tá errada em divulgar golpes, mas o público da internet também tá errada na maneira como lida, e os produtores muitas vezes estão errados na maneira que lida o caso, tá ligado? Porque, é igual eu falei, viu aqui no fundo, começou com uma denúncia de golpes, mas agora se você for pra internet, pros produtores de conteúdo em geral, o assunto é se ela tem câncer ou não. Então, Isabel Veloso muda a história e casa começa a cair. A história mal contada de Isabel Veloso. Influencer, aqui já é uma questão mais ponderada, né? Influencer deixa de ter câncer terminal e pessoas estão bravas que ela não vai morrer. E as pessoas agora, ó, blogueira em estado terminal vai processar todo mundo. Você vê, ó, os comentários é sobre tudo isso. Já parou de ser o golpe. Porque no fundo, cara, vamos ser honestos, o que chamou a atenção não foi os golpes. Foi porque ela disse que estava grávida. Só que a gente não vai admitir isso pra nós mesmos, né? A gente não vai ser sincero de falar que estava com preconceito. Não entendia o porquê. De que na nossa visão de mundo é extremamente estranho uma pessoa que vai morrer querer ter um filho.
Daí isso gera todo esse burburinho. Daí a gente usa os golpes como uma desculpa pra falar sobre esse assunto. E depois, quando vê, a gente volta pro assunto principal da discussão que as pessoas queriam ter, que é sobre o câncer dela. Agora fica a coisa, era terminal, não era terminal? Quando, pô, pode ter sido um engano realmente. Ou a gente é oncologista pra saber. Mas por isso que eu trouxe esse assunto, não pra questão de ensinar o que é câncer ou não, de falar o que é câncer ou não, mas falar sobre a gente nesse tipo de assunto. E tipo, cara, a gente na internet, a gente tem essa tradição de produzir fogueiras semanais e a gente quer sempre queimar alguém nessa fogueira toda semana. E muitas das vezes pode até ter assunto de verdade pra cancelar, vamos dizer assim. Mas muitas vezes a gente também espreme umas laranjas, comete alguns absurdos. A gente está errado e não quer admitir. A gente está fazendo a comunicação da maneira errada e não quer admitir. A gente está agindo de uma maneira preconceituosa e não quer admitir. A gente não tem conhecimento sobre um assunto, mas tem que opinar, porque é o assunto da semana e tem que produzir conteúdo sobre isso. A gente não faz ideia do que é cuidado paliativo, cuidado terminal, e não vai atrás desse conhecimento. Fica só na entrevista. Pô, você quer produzir um conteúdo sobre isso? É um assunto. A Isabela é uma pessoa pública. Você pode construir um conhecimento sem ser ofensivo e que seja de interesse das pessoas. Por que você não para um pouquinho para estudar? Vai atrás de artigo, tá tudo na internet. Vai ver o que é cuidado paliativo, o que é cuidado terminal. Tem como. Já teve pessoas que estavam em casos terminais e saíram do caso terminal e se salvaram do câncer. Mas não, a gente quer jogar as nossas preconcepções, as nossas ideias, a gente quer estar certo, a gente não quer admitir que possa ter caído num golpe, nos golpes lá do TikTok, dos tigrinho, do produto com frete e tudo mais. E não quer admitir que a gente foi pro assunto porque a gente tem ideias sobre esse assunto. Então a gente mascara essas ideias para não colocar em evidência que nós temos preconceito com esse assunto, de que, tipo, uma pessoa com câncer terminal não deveria ter um filho. E aí a gente usa a nomenclatura de paliativo, não paliativo, terminal, não terminal, os golpes e tudo mais, para falar que não, a minha indignação estava certa, eu fui totalmente certo. E na verdade, parceiro, a gente às vezes tá errado e tá certo ao mesmo tempo. Às vezes a gente acertou num ponto e errou em outro. Os golpes devem ser denunciados, mas a questão do câncer dela não deveria ser assunto, tá ligado? Porque tá mais que provado que ela tem câncer, sim. Que ela tem um estado de vida debilitado, sim. Dá pra ver nas fotos, dá pra ver nos relatos e tudo mais. Pô, ela poderia não ter falado terminal, mas tem um mundo onde ela entendeu que era terminal. Tem um mundo onde o médico falou que era terminal e não aconteceu de ter terminal, entende? A gente não consegue enxergar as nuances, tá ligado? A gente, na internet, a gente quer sempre ter certeza e quer sempre botar alguém na fogueira da internet semanal. Não quer entender que existem nuances na vida, que existem pessoas que são contraditórias, que nós somos contraditórios, que às vezes a gente comunica errado uma coisa, que muitas vezes a gente segue pessoas que a gente não deveria ter seguido, que muitas vezes a gente cai em golpe que não deveria ter caído, que muitas vezes não precisa se afogar num copo d'água, tá ligado? A internet, né? Não vou eu aqui também querer espremer mais suco dessa laranja que já deu muito suco, né? Vamos encerrar o programa? 1h e 48 minutos depois. Cara, se você ficou até o final, você é muito legal. Você é muito especial. Eu te agradeço de antecipado aqui.
1h50 falando sobre nada e tudo ao mesmo tempo. 1h40 jogando assuntos totalmente aleatórios pra internet aqui. E é isso. Se você gostou do conteúdo, não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é inscrito, deixa o like, compartilhe com as pessoas. Depois, no canal vai sair uns cortes aqui. Então, se você não quer compartilhar tudo, sei lá, a pessoa não vai assistir tudo, compartilhe os cortes. Se der tudo certo, vai sair 3 cortes no canal com os assuntos isolados. Se você quiser reassistir também algum assunto com alguém ou compartilhar com alguém. É isso aí. A bateria do meu fone tá acabando, então é hora de acabar esse programa. Começou a apitar aqui o fone. A bateria está acabando, daqui a pouco não vou conseguir ver mais se o áudio está saindo, não vou conseguir assistir mais vídeos, então vou ficando por aí. Um bom final de semana, cara. Aproveite. Aproveite seu final de semana. Fique com as pessoas que você ama. Ou, se você não tem condição de ficar com as pessoas que você ama, faça as coisas que você ama. Descanse. Não... Mesmo que você não tenha só um dia de descanso, descanse de verdade, cara. Não arranje outras coisas pra fazer. Não arranje outras paradas. Descanse um pouquinho só, vai. Aproveite o final de semana pra descansar. Aproveite o final de semana com as pessoas que você ama. Vá ao cinema se tiver condição. Assista filme em casa se não tiver condição de ir ao cinema. Jogue videogame. Grave vídeo pro TikTok. Veja vídeo no YouTube. Coma bobajada. Mas não extrapole, né? Na semana come comida saudável. No final de semana come bobajada. Você pode. Um ultra processado por semana. E é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, um grande beijo se você ficou até o final. Você é um alecrim dourado. Semana que vem, se der tudo certo, estamos de volta. Sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um grande abraço. E tchau!